Tem uma frase no capítulo 4 de Neemias que parece um detalhe técnico de guerra, mas é o segredo de tudo que a gente vê nesse livro. Neemias ele olha e diz para o povo: onde vocês ouvirem a trombeta, corre para lá. E o nosso Deus vai pelejar por nós. E esse versículo é a razão pela qual aquele muro ficou de pé. Não foi a espada, não foi o cansaço dos pedreiros, mas foi a trombeta. Olá, tudo bem? O meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. É uma alegria ter você aqui junto com a gente nesse canal onde a gente abre a palavra de Deus para entender o que Deus está falando com a gente de verdade. Na semana passada, eu não sei se você se lembra, mas a gente viu sobre o discernimento de Neemias diante daqueles falsos profetas que estavam chegando até ele. Como é que ele soube distinguir a voz de Deus da voz do inimigo? E hoje a gente volta um pouquinho atrás no tempo dessa história. Nós vamos lá para o capítulo 4 para entender uma coisa que é o coração desse livro inteiro. Como é que esse povo conseguiu de fato levantar esse muro em 52 dias? E a resposta está numa palavra muito importante. Qual que é essa palavra? A palavra é unidade. Mas não é essa unidade de palanque que a gente vê por aí. Na verdade é uma unidade estratégica, uma unidade prática, com planos de batalha bem elaborados. Então se você está chegando agora aqui no nosso canal, já se inscreve, já dá um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque a gente já está quase chegando no final dessa série, a gente já está passando aqui da metade dessa série, mas tem muita coisa boa vindo aqui nesse canal ainda. Mas antes da gente começar aqui em Neemias capítulo 4, eu preciso levar você para um salmo muito importante aqui, que é o Salmo 133. Esse salmo é um salmo bem curtinho, ele tem 3 versos, mas ele está no grupo de cânticos de degrau. Os judeus eles cantavam esse salmo subindo para Jerusalém. Quando que eles faziam isso? Eles faziam isso durante as grandes festas. Eles faziam isso na Páscoa, na festa dos tabernáculos. E o primeiro verso vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa primeira palavra já é uma exaltação. Ele diz, ó, quão bom e quão suave é. Não é uma descrição fria daquilo que estava acontecendo. Na verdade, o salmista está dizendo, ele está olhando para tudo aquilo que está acontecendo e ele está dizendo, isso é uma coisa linda demais. Olha que maravilhoso o que acontece quando os irmãos vivem em união. E aí vem 2 palavras que são uma imagem perfeita aqui para mim e para você. Ele vai dizer que é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e vai escorrendo até chegar à barba dele, até a túnica dele. E o óleo que o salmista está falando aqui é o óleo de unção sacerdotal. E a segunda imagem que o salmista vai usar aqui é a imagem do orvalho do Monte Hermon descendo sobre Sião. Hermon é uma montanha muito alta lá do norte e Sião é uma colina lá de Jerusalém. Então o orvalho ele desce e dá vida. Só que a gente precisa entender uma coisa muito importante aqui nessas 2 imagens que o salmista está usando. As 2 vêm de cima para baixo. Então a unidade não é uma coisa que é fabricada por mim e por você. Não é a gente tentando ser amigo de todo mundo. Mas na verdade a unidade é uma bênção de Deus que é derramada sobre o povo de Deus que se dispõe a estar junto. E isso já estava no papel, já estava no projeto original de Deus. Lá no começo, se você se lembrar de Gênesis, a gente vai ver que Deus estava no jardim e ele fala aquela frase que é impressionante. Ele estava no paraíso e no paraíso ele fala, não é bom que o homem esteja só. Você consegue entender isso? Adão ele estava no paraíso, ele tinha comunhão direta com Deus, ele não tinha pecado, ele não tinha dor, era tudo perfeito para Adão até aquele momento. Mas Deus ele olha para ele e fala assim, tá faltando alguma coisa na vida desse cidadão. E aí ele cria ela. E o que isso mostra para mim e para você no dia de hoje? Isso mostra que a gente não foi feito para viver na solidão. A gente foi feito para ter vínculo com as outras pessoas. E isso está no DNA espiritual que nós temos. E é por isso que a igreja local ela existe. Nós não somos uma coleção de cristãos individuais que se reúne ali uma vez por semana naquele templo. Mas na verdade nós somos corpo, como Paulo ele escreve lá em 1 Coríntios, muitos membros, mas um só corpo. E eu quero te dar uma imagem aí para ficar na sua cabeça. Você já viu uma competição de remo olímpico? Aquele barco comprido com 8 atletas dentro, todo mundo remando ao mesmo tempo.
Eu quero que você repare que se cada uma dessas pessoas, cada um desses atletas começarem a remar no seu próprio ritmo, o barco ele vai ficar rodando ali no lugar, ele não vai sair do lugar, porque cada um vai estar puxando para o seu próprio lado. Mas se os 8 atletas ali naquele barco, eles sincronizarem o remo ao mesmo tempo, na mesma consistência, na mesma cadência, o barco ele voa literalmente, ele começa a andar muito rápido, a flutuar muito rápido naquela água. E a igreja é exatamente assim. Um monte de crente forte sozinho fica girando no mesmo lugar, não vai para lugar nenhum, mas com 8 cristãos comuns, sincronizados na mesma direção, aquele barco voa. Tá, mas tudo bem, saber disso é uma coisa muito fácil. Difícil mesmo é você fazer isso e viver isso na prática quando o seu muro já está na metade e os inimigos estão lá batendo na sua porta. E é exatamente aí que Neemias entra. E como a gente já viu nos episódios anteriores, o povo ele começou a reconstruir o muro. Aí veio a zombaria, veio a conspiração, veio o povo armado, norte, sul, leste, oeste, todo mundo cercando Jerusalém. E o que Neemias faz? Ele ora e coloca sentinelas. Neemias ele responde ao desânimo das pessoas, ele lembrou o povo quem Deus era de verdade. E aí a gente chega no capítulo 4, aqui no versículo 15. E o texto diz que os inimigos descobriram que o plano que eles tinham para destruir Neemias e os muros tinha fracassado. E o povo já tinha voltado para o muro, cada um estava ali fazendo a sua própria obra. Mas aí Neemias faz uma coisa nova, ele não diz voltem para o trabalho, mas na verdade ele reorganiza tudo estruturalmente. Olha só o que está escrito aqui no versículo 16, Neemias capítulo 4. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Você consegue prestar atenção no que está escrito aqui? Metade estava trabalhando, metade estava vigiando. Só que não para por aí, sabe por quê? Porque Neemias ele vai dizer que os carregadores, os construtores, tinham uma espada presa na cintura, enquanto eles estavam ali assentando as pedras. Cada um tinha 2 funções ali, construir e defender ao mesmo tempo. E isso aqui, meu irmão e minha irmã, é o que eu chamo de unidade prática. Neemias, ele não fez ali um discurso emocional falando para todo mundo, gente, nós precisamos ficar unidos. Na verdade, ele desenhou um sistema, ele dividiu funções, ele organizou a tarefa. Porque tem uma coisa muito importante aqui, a unidade não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Na verdade, unidade é cada um fazendo a sua parte, sabendo que o outro está lá na casa dele ou na igreja dele fazendo a parte dele. E eu quero chamar a sua atenção também para um detalhe muito importante que muitas vezes passa batido aqui nas nossas leituras. No final do versículo 16, o texto vai dizer que atrás deles estavam ali os chefes e eles estavam atrás de toda a casa de Judá. Então a Bíblia está dizendo que eles estavam atrás, eles não estavam na frente. E a imagem que a gente tem de líder é daquela pessoa que está na frente, que está puxando todo mundo, que está gritando, vamos, vamos, a gente consegue. Mas na verdade, Neemias, ele coloca os oficiais atrás. Sabe por que ele faz isso? Porque a função daqueles homens era cobrir as costas do povo, para garantir que ninguém fosse pego desprevenido. E Neemias está mostrando para mim e para você nesse momento que liderança, que liderar, muitas vezes não é você aparecer, mas é você proteger aquelas pessoas que estão trabalhando. Neemias mostra pra gente nessa lição de hoje que o melhor líder muitas vezes não é aquele que está visível para todo mundo ver, mas na verdade é aquele que está cuidando, que está protegendo as costas dos outros. E Neemias, ele entendeu isso de uma forma muito prática. Ele entendeu o que, Renato? Ele entendeu que construtor constrói, que vigia, vigia e que oficial guarda as costas. É aquele que está ali para proteger. Mas todo mundo está no mesmo objetivo. Qual que era o objetivo daquele povo? O objetivo deles era deixar aquele muro em pé. Mas ainda faltava resolver uma coisa, e essa é a parte mais bonita desse texto. Eu não sei se você sabe, mas o Muro de Jerusalém, ele tinha quase 3 quilômetros de perímetro. Os trabalhadores, eles estavam separados, cada família estava cuidando de um trecho. E eu não sei se você se lembra, mas a gente viu isso quando nós estávamos estudando lá o capítulo 3. Aí vem o grande problema, gente. Se o inimigo atacasse pelo norte, quem estava no sul não ia ficar sabendo do que estava acontecendo. Quando eles percebessem o que estava acontecendo, já era, não tinha mais nada para ser feito. E aí vai surgir uma pergunta muito importante.
seguinte: como é que você vai fazer uma defesa num muro que é tão longo igual esse de Jerusalém? Como é que você coordena isso? E aqui está a chave desse texto. Aqui a gente precisa ver o brilhantismo de Neemias. E olha só aqui que Neemias escreve aqui em Neemias capítulo 4, no versículo 19 e 20. Ele diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Esse é o sistema que Neemias fez. Tinha um tocador de trombeta perto de Neemias o tempo todo. E se alguém viesse atacar em qualquer lugar aquela muralha, era só tocar o som da trombeta. Todo mundo largava o que estava fazendo e ia para lá naquele lugar para pelejar. Esse sistema é um sistema genial. Eles não precisavam estar juntos o tempo todo. Eles precisavam estar prontos para estar juntos o tempo todo. E aqui, justamente aqui está o coração do que eu quero dizer para você hoje. Unidade não é você estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa juntos. Unidade de verdade é todo mundo estar pronto para correr para o mesmo lugar quando o sinal soar. Porque a vida da igreja não funciona com todo mundo junto, grudado ali 24 horas por dia. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua família, cada um tem o seu afazer, cada um tem o seu trecho de muro para cuidar. E isso é muito normal, a gente precisa entender isso. O que faz a gente ser igreja não é a proximidade física e constante dos irmãos. Na verdade, é o vínculo que faz a gente correr para o mesmo lugar quando a gente escuta a trombeta tocando. E olha só a frase que Neemias vai dizer no versículo 20. Ele vai dizer: o nosso Deus lutará por nós, ele pelejará por nós. Então a unidade, ela não vence a batalha. Quem vence a batalha é Deus, porque Deus peleja quando o povo dele está unido. Então isso não é uma mágica, não é a gente ficando unido que faz com que Deus se sinta obrigado a agir em nosso favor. Na verdade, a união é a condição que Deus honra, porque onde o povo se ajunta no nome dele, ele se ajunta com aquele povo. E Jesus disse a mesma coisa lá em João 17. Ele orou pelos discípulos e por nós naquele momento. Ele disse que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo creiais. Então a unidade da igreja é para quê? Para que o mundo creiais. Quando os irmãos andam juntos de verdade, o mundo enxerga Jesus naqueles irmãos. E quando a gente anda separado, o mundo enxerga só mais uma igreja, mais uma religião dividida no mundo. A gente não precisa morar na mesma casa, a gente precisa estar conectado no mesmo sinal. E quando a igreja precisar, a gente corre, a gente ajuda. Quando a obra de Deus pedir, a gente larga tudo e vai servir. E aí a promessa de Neemias 4:20, ela vai acontecer. Ela se cumpre. O nosso Deus peleja por nós. Porque o que a gente sabe até agora? Deus, ele nos fez para precisar um dos outros. Eu não sei se você se lembra, mas lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então a unidade não é uma fraqueza humana, na verdade é o jeito, é o desenho, é o projeto de Deus para a gente. Neemias, ele não pregou sobre uma unidade abstrata. O que ele fez? Ele organizou. Metade estava construindo, a outra metade estava vigiando. Os oficiais estavam cobrindo as costas de todo mundo ali na retaguarda. Sabe por quê? Porque unidade real, ela começa com um plano. E a trombeta é o sinal que junta o povo na hora certa. Onde a igreja se ajunta, Deus ali peleja por aquele povo. E essa é a promessa que manteve, que sustentou aquele muro inteiro. Deus, ele não te chamou para você ser um cristão sozinho. Ele te chamou para você fazer parte de um corpo. E esse corpo tem trombeta, tem sinal, tem ajuntamento. Meu irmão, minha irmã, como sempre, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve nesse canal, me deixa aqui um comentário dizendo de onde que você está assistindo esse vídeo. E eu quero aproveitar esse momento também para agradecer as pessoas que deixaram comentários aqui nos nossos vídeos anteriores. Quero agradecer ao Daniel Baruch, muito obrigado, Daniel, meu amigo, por deixar o seu comentário. A Luciana Brandão, que também deixou um comentário aqui. A cantora Isadora, também quero agradecer. Também a nossa irmã Cristiane Faria, a irmã Rosa Andréia, todo mundo, muito obrigado por participar, muito obrigado por deixar o seu comentário. Como sempre, eu quero te dizer uma coisa muito importante, eu espero que você tenha aprendido uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje, que Deus em Cristo te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo.